Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Com o apito final ecoando no Maracanã na noite de quinta-feira, 17 de julho de 2025, Thiago Silva, o comandante do sistema defensivo tricolor, soltou palavras que reverberaram como um gol olímpico. Elogiou com ênfase o comprometimento de John Arias, que fez sua última apresentação naquele duelo decisivo. Uma declaração que arremessa o leitor no centro de uma história pulsante, com intensidade de clássico e expectativa de final de Copa. Thiago, com sua experiência de leão veterano, exalta não apenas a performance em campo, mas a entrega total de Arias desde os primeiros minutos. O defensor-mor do Fluminense, retornado em 2024 com ares de muralha, batido apenas uma vez nos últimos 5 jogos, mantendo 4 clean sheets, declarou que ver Arias correndo cada palmo campo e brigando por todas as bolas foi um dos melhores espetáculos táticos que já presenciou. A partida, que terminou empatada em gols mas carregada de subtextos técnicos e emocionais, serviu de palco para o adeus efusivo do colombiano. A tensão começou a subir já na entrada em campo de Arias. O meio-campo se encontrava imerso em pressão, sem espaço para vacilo, com adversários investidos em furar a linha tricolor e o relógio correndo contra. O som dos torcedores lembrava uma contagem regressiva. Neste cenário, Thiago Silva, com sua voz pausada, percebeu o impacto do camisa 18. Ele não se escondeu, não abaixou a cabeça, guiou o time em transição, na recomposição, na luta, disse o zagueiro campeão, arrancando aplausos da arquibancada ainda que o placar permanecesse inalterado. A atmosfera era de campeonato e sem volta. O Brasileirão Série A correnteava o Fluminense na 7ª posição, com 20 pontos conquistados em 12 rodadas, a apenas 3 de diferença da liderança. O clima era de alerta máximo, e o time precisava extravasar em cada lance, fazendo de Arias o símbolo dessa necessidade. Um guerreiro disposto a virar o quadro quando pedissem. Recordando a trajetória do colombiano, Thiago frisou que Arias foi contratado com a missão de equilibrar o meio-campo, colaborar na criação e, sobretudo, manter a equipe unida emocionalmente nas horas mais exigentes. Foi o que ele fez, guiou os contra-ataques, fez a bola na andorinha subir pelos flancos, atrasou linhas adversárias e sustentou a base tricolor como quem lidera um exército em batalha. No primeiro tempo, o duelo era uma guerra de desgaste. Arias disputava cada segundo de bola no campo de ataque e transformação. Thiago Silva, então, o viu, analisou, e no intervalo falou com o jovem. Você está carregando a chama que o time precisa, revelou o capitão, instigando ainda mais o atleta, que respondeu com arrancadas típicas de camisa 18, sempre abrindo linhas ou interrompendo incursões perigosas. A segunda etapa trouxe brilhos. Com o gramado tremendo, os passes de Arias acordavam o torcedor, levavam esperança a cada enfiada de bola. Houve um momento em que, quase no instante de perder o controle do jogo, foi Arias quem reconduziu o Flu, puxou o contra-ataque, sofreu falta e ainda distribuiu o passe para a tentativa de chute perigoso. Um lance que ilustrou por que Thiago Silva se sentiu orgulhoso em chamá-lo de homem de clima de decisão. O jogo seguiu tenso, cada minuto se arrastava como cobrança de pênalti. Thiago Silva apontou que Arias teve a frieza de centralizar, cumprir função de pivô, equilibrar o sistema 4-2-3-1. Teve passes certeiros, pressões constantes, coberturas. Mesmo sem deixar seu nome entre os artilheiros, marcou presença nas estatísticas, com 3 recuperações e 4 passes-chave, números que justificaram o elogio do capitão. O adeus de Arias ganhou contornos dramáticos no último lance. O treinador Renato Gaúcho sinalizou a substituição. O colombiano saiu com lágrimas quase imperceptíveis, um misto de alívio, saudade e gratidão. Com pressa nos joelhos, cotoveladas no solo, seu semblante contido traduzia a entrega até o último segundo. Thiago Silva, ao saudá-lo, não deixou dúvidas, ele é desses que faz falta por dentro do vestiário, faz falta no campo. A emoção se completou quando o técnico reforçou a mensagem: John é exemplo de profissional. Dentro do campo, ele fala com o suor. Fora, pelo respeito que tem pelos companheiros. Uma declaração que reforça o espírito de liderança coletiva, a cara do time que Renato vem moldando desde abril, com alma forte,
pressão alta e jogo de transição, e tentativas em Copa Sul-Americana e Brasileirão. Thiago insistiu que, a despeito do resultado, sai dali com a mente leve, saio certo de que entreguei tudo, que dei o apoio que precisava a um cara que respira flu. E completou, vai fazer falta, mas deixa legado. Palavras pesadas como o cartão vermelho, que cortam a partida no auge, mas estão longe de encerrar a temporada. E é justamente nesse turbilhão de emoções, sorteio, tabela pintada de expectativa, Fluminense envolvido em Brasileirão, Clube World Cup e Sul-Americana, que as declarações de Thiago Silva ganham força. Não é apenas elogio, mas uma convocação para que os companheiros elevem o padrão. Mostrem que é possível continuar sem Arias, mantendo a essência que ele ajudou a construir. Atenção amarra o leitor. Será que o legado resiste? Por enquanto, o Maracanã guarda a imagem de Arias caminhando com a medalha no peito, Thiago Silva ao lado, firme. Mas a temporada segue, com jogos cruciais vindouros, duelo contra o Flamengo no domingo, 20 de julho, e depois comporta a Copa Sul-Americana, eliminatórias decisivas. A torcida sabe que, diante da saída de um guerreiro, o restante do elenco está convocado a reagir. E o que Thiago finaliza com voz firme e alerta, aqui não tem vez para quem desiste. Aqui, joga quem tem coragem de ir até o fim. O leitor fica ali, colado no relato, imaginando se os próximos capítulos vão manter o padrão. Sentindo aquela pontada de expectativa. A atmosfera que envolveu o Maracanã em 17 de julho de 2025 permaneceu tensa mesmo após o término da partida. O Fluminense, hoje posicionado na 7ª colocação do Brasileirão com 20 pontos em 12 rodadas, a apenas 3 dos líderes Cruzeiro, 30, e Flamengo, 27, não podia se dar ao luxo de relaxar. Integrado a esse contexto, o desempenho de John Arias ganha ainda mais peso. Ele não apenas brilhou no jogo, mas tornou-se referência de comprometimento para um elenco que precisa driblar o cansaço de calendário apertado, FIFA Clube World Cup, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, e o desgaste físico após a maratona europeia. Os números reforçam uma atuação consistente frente ao Cruzeiro, alinhando-se à média que tem mantido o time firme na parte de cima da tabela, apenas 14 gols sofridos, equação que Thiago Silva vem tentando fortalecer desde seu retorno. Além disso, os dados também mostram que o Fluminense foi o 7º melhor visitante, com 39 pontos somados fora de casa, evidenciando uma base sólida para crescer na temporada. E é neste ambiente competitivo que Renato Gaúcho, o comandante, encontrou no exemplo de Arias um combustível para elevar ainda mais a intensidade do grupo. Dentro do vestiário, a forma como Thiago Silva destacou o colombiano não se resume a meros elogios, é um chamado para que todos captem a energia daquele que deixa o campo com a alma entregue. No instante em que Arias foi substituído, o capitão não emocionou apenas o atleta, mas toda a comissão técnica e torcida, reforçando seu valor além dos números. Thiago reforçou que o legado do meio-campista precisa seguir vivo. Queremos manutenção deste ritmo em todos, teria dito para o elenco permanecer fiel à trajetória que construiu até aqui. Renato, por sua vez, adota uma postura pragmática, não há lamentação pela saída, apenas convocação pela manutenção do espírito de entrega. E é aí que o recado ganha força para os próximos embates. Clássico contra o Flamengo domingo, 20/07. Seguido por confrontos diretos na Copa Sul-Americana, que o Flu encara após assegurar vaga na fase de grupos dos mata-matas. O colombiano deixa um rastro difícil de apagar, mas também uma trilha que deve ser seguida, intensidade, garra e conexão emocional com o torcedor. E enquanto o torcedor se prepara para mais um capítulo dessa temporada épica, Thiago Silva conclui sua homenagem assim: aqui não tem férias, nem trégua. Cada jogo é decisão e cada um tem que sentir na pele o que o Arias sentiu. Fica o clima de expectativa. Sem John, quem assume o posto? A tensão segue no ar, e o leitor permanece grudado, aguardando se o Fluminense saberá honrar o legado dentro e fora das 4 linhas. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! E assim, entre despedidas e promessas, o Fluminense entra em uma nova fase da temporada.
A saída de John Arias, símbolo de entrega e superação, marca não apenas o fim de um ciclo dentro do elenco tricolor, mas o início de um novo desafio emocional e tático. A comoção gerada pela partida do colombiano ecoa pelos corredores das Laranjeiras, nas arquibancadas do Maracanã e, sobretudo, no vestiário, onde a ausência já é sentida, mas também convertida em combustível para o grupo. Thiago Silva, com sua experiência incontestável e liderança natural, sabe que mais importante do que lamentar a perda de um pilar é utilizar seu exemplo como referência. E ele próprio se encarrega de disseminar essa mentalidade no grupo. Agora é com a gente. O que ele fez aqui não pode ser esquecido, tem que ser ampliado, comentou o camisa 3, em tom que beirava o desabafo, mas vibrava como convocação. Renato Gaúcho também não perde tempo. No treino da manhã seguinte, antes mesmo de a tinta da súmula secar, reuniu o elenco no centro do gramado e fez questão de repetir: quem quiser espaço aqui tem que entregar como o Arias entregou. E isso vale para todo mundo, da base ao mais experiente. Um recado claro: o Fluminense entra em estado de urgência e foco total. A temporada ainda oferece muitas batalhas. Com 3 frentes em disputa, Brasileirão, Sul-Americana e o esperado Mundial de Clubes da FIFA, o Clube das Laranjeiras precisa se reinventar rápido. O setor de meio-campo, agora sem Arias, requer ajustes imediatos. Renato já estuda alternativas internas, com a promessa Cauã Elias e a versatilidade de Lima como possibilidades para preencher o vazio deixado. Além disso, a diretoria monitora discretamente o mercado sul-americano em busca de um nome que traga impacto imediato. Enquanto isso, a torcida, que tanto se apegou ao estilo combativo de Arias, espera respostas dentro de campo. A partida contra o Flamengo, que se aproxima, pode ser o divisor de águas da temporada. Uma vitória no clássico não só manteria o Flu no pelotão de cima da tabela, como seria a prova de que o grupo está pronto para assumir a responsabilidade deixada por quem partiu com honra. O adversário, embalado e também na parte de cima da tabela, será um teste de fogo. Na arquibancada, o nome de Arias ainda será cantado por muitos jogos. Os tricolores não esquecerão o colombiano que desfilava raça e técnica com a mesma naturalidade com que driblava adversários. Mas mais do que saudade, a lembrança deve inspirar. Thiago Silva, um dos maiores da história do futebol brasileiro, já deixou o veredito: Arias é daqueles que marcam a história de um clube mesmo sem levantar todos os títulos. E isso, meu amigo, é para poucos. O cenário é claro. O Fluminense está diante de uma bifurcação: mergulhar em uma crise emocional ou transformar a saída de um ídolo em trampolim para a superação. Se depender das palavras de Thiago Silva e da mobilização interna promovida por Renato Gaúcho, o caminho já está traçado: lutar até o fim, como Arias sempre fez. O futebol é feito de ciclos. Uns se encerram com festa, outros com dor. A despedida de John Arias tem um pouco dos dois. Mas também tem uma promessa embutida: a de que o Fluminense não deixará sua memória ser esquecida. Pelo contrário, irá levá-la em cada dividida, em cada grito, em cada nova vitória. E assim, com os olhos do futuro e o coração apertado pelo passado recente, o tricolor das Laranjeiras segue sua jornada em 2025. O torcedor, sempre desconfiado e apaixonado, assiste com a respiração suspensa. A temporada está longe do fim. Mas a história de Arias já está eternizada. E o legado, agora, é missão de todos que vestem a camisa tricolor. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.